pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que estejam bem. Gente, hoje nós estamos recebendo uma figura assim ilustríssima. A gente sabe que tem gente que passa a vida inteira cuidando dos outros e que em determinados momentos precisa se cuidar também. A convidada de hoje, a gente recebe aqui pela primeira vez e com muita felicidade alguém que entendeu que o autocuidado ele não é apenas um luxo, ele é questão de sobrevivência. Hoje a gente conversa com a psicóloga Isabela Simões. Oi, gente, que prazer estar aqui. Fiquei muitíssimo lisonjeada com o convite da Bia. Eu sou suspeita para falar, porque eu amo falar sobre psicologia e, querendo ou não, trazer um relato também um pouco pessoal e esse outro lado para fora do só profissional. Eu fiquei muito feliz com o convite. Falar de si mesma? Assim, é um desafio, né? Não é fácil, não. Às vezes é mais fácil falar sobre a profissão em si, mas eu sou uma pessoa que eu sou suspeita justamente porque aquilo que eu prego também para os meus pacientes, eu tento aplicar ao máximo na minha vida, porque eu realmente acredito muito em terapia, em psicologia. E aí, vou compartilhar, então, um pouco esse outro lado hoje. Isa, aqui para a gente abrir sempre a nossa conversa, eu gosto sempre de saber do convidado que nos acompanha, que está aqui conosco, com o que ele tem tomado o café dele. Então, eu queria saber de você, que sempre passa tanta tranquilidade, paz, que normalmente são as sensações que o café nos traz, né? Com o que você tem tomado o seu café hoje? Olha, hoje o meu café, ele tem sido tomado com muita gratidão. Recentemente eu tive a oportunidade de voltar para a terapia e apesar de ter tido já outras experiências em outros momentos da minha vida, eu vejo que ter retornado foi a virada de chave para mim desse ano, justamente por conseguir alinhar tudo que estava meio desalinhado, colocar os chakras em ordem e, querendo ou não, eu comecei a olhar a minha vida de uma outra forma, me organizar de outra forma e isso teve um reflexo muito grande em todos os aspectos da minha vida. Então, hoje é gratidão. Quem sabe amanhã seja outra coisa. Amanhã muda, tá tudo amanhã certo. pode ser outra coisa, gente. Mas pior que gratidão é uma coisa que a gente alimenta todos os dias, né? Sim. Acaba sendo algo que, pelo menos para que os chakras estejam alinhados, uma das coisas principais é a gratidão. É ser grato às coisas que a gente cultiva na vida e tudo mais. Você falou sobre voltar para a terapia. Lá atrás, conversando com você, você tinha me informado, né? Que descobriu o amor pela psicologia ali muito nova, aos 9 anos, que é uma idade assim que a gente fala, ué, mas como assim? Já conseguiu sentir esse encanto? Porque eu mesma, nossa, fiz várias profissões, gente. Então, é engraçado, porque a psicologia em si, ela surgiu muito mais com uma ideia. E é engraçado porque aos 9 eu descobri, mudei de ideia no meio, né? Porque quem nunca quis ser veterinária, por exemplo? O meu negócio é animal, eu gosto muito de bicho. E aí a terapia deu uma sumida por um tempo. Mas eu lembro de assistir um filme, não vou me recordar o nome hoje, e tinha uma terapeuta no filme e eu achei assim, fantástico. Imagina trabalhar conversando. Aí eu achei, tipo, é isso que eu quero. Eu quero conversar. Imagina passar o dia inteiro falando. E eu sempre fui muito comunicativa, sempre gostei muito de conversar. E aí, depois, essa ideia foi retornando, né? Depois de pesquisa, aquela fase de ensino médio e tal. E aí eu tive certeza. Mas o meu primeiro contato com a vontade realmente foi muito nova. Bem garotinha. Sim. Bem pequetucha. Exatamente. Mas ao longo da vida também você acabou fazendo, né? Participando ali, tendo muito acompanhamento psicológico. Sim. Como isso, assim, influenciou também nessa certeza de decisão? Porque você havia comentado que perdeu o seu pai, né? Não faz muito tempo, né? Porque pra mim, assim, não faz muito tempo. Perdi meu pai em 2020. O meu foi 19. É como se fosse ontem. Não tem como. Mas como nesse período de tanta dor e peso, né? Porque a falta de alguém é muito difícil lidar com a perda. Como que isso te trouxe ainda mais certeza do caminho que você estava trilhando? Olha, sendo muito sincera, a terapia ela fez toda a diferença no meu processo de luto. Eu já estava em terapia.
querendo ou não, eu comecei ela nova, né? Com 18, 17, 18 anos. Então, também é uma época que você começa a redefinir muito a sua relação com as pessoas. Porque como criança, adolescente, às vezes a gente não tem aquela análise muito crítica das relações. E eu estava em um momento também de reconstituição do meu relacionamento com meu pai. E naquele momento, assim, que o falecimento dele foi uma surpresa, ele não estava adoecido, eu tive a certeza de que a vida dele terminou com a gente tendo o auge do nosso relacionamento. Então, aquele sentimento que eu sei que muitas pessoas vivenciam de culpa, sentir que poderia ter feito mais e tal, eu não vivenciei. Porque eu estava na terapia justamente dando o melhor que eu podia para o nosso relacionamento e tentando constituir ele da melhor forma. Então, quando ele de fato se foi, posso dizer que foi o auge assim, do nosso relacionamento de comunicação, de se dar bem. Então, eu acho que tirou um peso muito grande que poderia ter feito parte da minha vida. E óbvio que eu estava também muito bem assistida ali, né? Porque eu recebi a notícia, entrei em contato com a minha psicóloga. Logo depois, eu já tive essa assistência psicológica. Então, acho que também diminuiu o baque. Não é que doeu mais ou menos, Mas acho que é o saber gerenciar a emoção. Sim, saber o que fazer com isso e ter um bom guia nas fases que a gente vai passando, assim. Sim, porque, por exemplo, no meu processo de perda, eu não tinha acompanhamento psicológico. E até ouvindo agora você falar, eu sinto o quanto isso teria feito diferença para mim lá atrás. E faz muito. Porque às vezes a gente não tem essa clareza da onde tá vindo o sentimento. Porque o luto, ele tem fases, né? Tem a negação, tem a raiva, tem a depressão, tem barganha. E aí a gente não sabe nem o que a gente tá passando. Porque é um turbilhão de emoções, é um tanto de coisa. E aí você ainda tem que continuar com a sua vida, tem que seguir em frente, e é o que as pessoas mais falam, né? Dá tempo ao tempo. Mas se você também não faz nada com o tempo... Não adianta nada. Não tem tempo. Então, eu entendo que naquele momento eu tive os recursos que eu utilizei junto com o tempo. E aí, hoje eu posso dizer que eu tenho um luto muito bem elaborado, né? Vivo relativamente bem. Obviamente que gostaria que não tivesse acontecido, mas... dentro do possível, eu posso dizer que não é algo que me prejudica hoje em dia emocionalmente. É algo que tá... É isso. Faz parte da minha vida e é isso. É cura. É. Nessa, assim, muvuca toda que a gente tem, geracional, porque você é uma pessoa que fala tranquilo, Sim. é calma, é alguém muito sociável. Como você enxerga, assim... lidando com tantas pessoas, tendo que ajudar elas, né? Porque o seu trabalho, basicamente, você ajuda as pessoas a gerenciarem as vidas. Sim. No meu, ajuda as pessoas a gerenciarem as vidas, mas os negócios são mais focados nos negócios. No seu caso, são mais as vidas. E como gerenciar vidas e não absorver, às vezes? Eu entendo que, para mim... foi muito importante conseguir fazer a separação, igual a gente estava falando antes, né? Do CNPJ e do CPF. Obviamente que são duas versões que se complementam, então Sim. tem muito da Isabela psicóloga na Isabela pessoal e vice-versa. Porém, se você não consegue fazer essa separação, de fato você começa a sugar. Então, você tem que entender, e pelo menos esse foi o meu processo, de entender que são duas personas diferentes. Então, eu tenho o horário de trabalho, eu deixo à disposição para os meus pacientes. Claro, eu falo, sempre estou aqui, mas veste a camisa e tira a camisa, veste a camisa e tira a camisa. Então, quando eu estou respondendo um paciente, ali é a Isabela psicóloga, mesmo que não seja o meu horário de trabalho estabelecido. Porque senão, de fato, você vai dormir pensando no paciente, só que você tem que dormir para a sua vida também acontecer. Eu percebo também que é uma questão de costume,
Eu lembro que na época dos estágios clínicos isso era bem mais difícil, até porque é o seu primeiro contato com a história das pessoas. Mas a gente também vai aprendendo ao longo da faculdade, com a experiência, com a terapia, e entro de novo ela, a separar essas coisas. E, inclusive, é muito importante que o psicólogo faça terapia, porque às vezes a gente pode cruzar com histórias muito similares às nossas, questões que o paciente tem e você também. Então, se você também não investe nessa solução das suas questões, pode ficar um pouco confuso o processo. Então, tem que ser um investimento também em você como pessoa, para que você seja o mais bem resolvida possível. Nessa questão até de resolução, e também pegando ali todas as coisas que você falou, você é uma mistura de várias mil coisas. Põe casaca, tira casaca. E aí você me falou que nasceu em São Paulo, veio para Minas Gerais, mas veio para Minas Gerais para uma cidade pequena, né? Que é bem pequenininha. Sim. E aí depois você migrou para Varginha, que é uma cidade que ainda eu sinto aqui ainda como interior, mas é o interior onde as pessoas de fato eu morava na província, né? As pessoas vêm buscar oportunidade. Sim. Como foi esse processo de mudanças assim para você? Você sente que desde nova isso te ajudou a se adaptar fácil às coisas ou não? Porque eu também, por exemplo, eu também vim de outra cidade, que é São Paulo. Vim para Minas Gerais, para uma cidade pequenininha também, é outra província. E depois vim para cá. Você sente que isso te ajuda a ser uma pessoa assim, mais fluida, mais adaptável? Eu acredito que sim. Querendo ou não, o meu contato com São Paulo, toda a minha família de lá, por parte de pai e por parte de mãe. Então, eu passava muito as minhas férias lá. Só que tinha uma coisa engraçada. Eu aguentava uma semana. Depois de uma semana, eu sentia o estresse, assim, até para uma criança, porque o ritmo é muito diferente. De quem morava em Monsenhor Paulo, uma cidade minúscula, era muito diferente comparado lá. Só que eu tinha essa noção do que era viver nesses dois mundos. Então, eu sinto, sim, que me ajudou a me adaptar nessa questão de eu entendo que quando eu vou para São Paulo, é outro. Parece que o dia tem até mais horas de tanta coisa que você faz. Mas também senti que foi um privilégio muito grande ter sido criada numa cidade menor. Em termos de experiências, muito no sentido de vida mesmo. O contato que eu tive com natureza, com roça, com correr descalço, arrancar o tampão do dedo, são coisas que eu vejo que às vezes os meus primos vinham viver um pouquinho. Assim como eu ia para São Paulo e num shopping, que quando Varginha não tinha, a gente tinha que ir bem longe para ir no shopping. Era um recorte também muito pequeno, só que a maioria da minha vida, querendo ou não, foi tendo esse contato com coisas mais reais, assim, sabe? De brincar na rua, de contato com a natureza, andar de cavalo, e eu sinto que isso me ajudou muito a me desenvolver no sentido de autorregulação de estresse. Porque quando eu estou estressada, eu sei os recursos que eu uso para me desestressar e, com certeza, é ficar sem fazer nada, olhar para uma cachoeira, ir para o meio do mato, tirar um pouco esse contato. E aí eu acho que eu desenvolvi essa visão porque eu também fui criada dessa forma. Então, gosto muito de São Paulo. Não sei se moraria lá, só se fosse assim uma oportunidade irrecusável, mas também não voltaria para uma cidade tão pequena. Eu acho que Varginha é um bom meio termo. É um bom meio termo. Perfeito. Nessa questão até de cidade grande, cidade pequena, eu sinto que, no caso da nossa geração, assim, mais nessa era, as pessoas, elas têm um ritmo de cidade grande. Sim. Passaram por aqui ao longo da primeira temporada e agora entrando na segunda, pessoas que não se veem em cidade grande mais, mas que ainda carregam consigo o negócio da cidade grande, que é um ritmo acelerado, é tudo muito novo, é tudo ao mesmo tempo. Como eu fazer? Percebo muito isso na minha mãe. Minha mãe, ela continua muito acelerada. Ela é o tipo de pessoa que nas férias tem
50 mil afazeres. Ela não é a pessoa que aproveita as férias. consegue Ela é a que relaxar. arruma o guarda-roupa e não sei o que nas férias. Não consegue parar. Ela continua muito acelerada. Mas pergunta pra ela se ela voltaria pra São Paulo. Ela fala, de jeito nenhum. Quando a gente vai pra lá, ela se recusa a dirigir lá. Ela bota minha tia, bota eu, meu irmão, mas ela mesma não dirige, que ela falou que ela já perdeu o jeito. Que ela não aguenta aquela buzinação, aquela coisa toda. Desacostumou. Olhou para um lado, brota uma moto, gente. É uma coisa assim... Sim, é punk. É acelerada, é punk. Eu gosto de lá. Eu, assim como você, eu não sei se no momento eu voltaria. Tem hora que dá vontade? Às vezes dá uns lapsos. Tem hora que dá muita vontade. Mas ainda assim, não sei se voltaria. Mas eu sinto que as pessoas, elas têm ficado assim cada vez mais. Não sei se por conta das telas, não sei se pela intensificação. É tudo muito rápido, tudo ao mesmo tempo, tudo tem que ser pra agora. Se eu não tô fazendo nada, aí entra até o da sua mãe. Se eu não tô fazendo nada, parece que realmente eu não estou fazendo nada e é péssimo eu não fazer nada. Sim. Como saber a hora? Como você sabe, assim, pra você a hora de parar? De falar, nossa, não, agora eu realmente... Tchau, computador, tchau. Vou dar uma segurada aqui na minha emoção. Não vou trabalhar agora, não. Cara, esse é um processo que eu posso dizer que eu tô aprendendo ainda. Porque eu trabalho em casa, home office. Então, é o dia inteiro com telas. E, querendo ou não, o meu descanso também era feito em telas. Né? Assistindo TikTok, assistindo Instagram. E... é esse sentimento de que você não descansou. Passa dia, você acorda, tem que trabalhar de novo e você não se sente descansado. Então, eu tenho trabalhado na minha terapia maneiras de descansar que não sejam através de telas. Porque por muito tempo eu estive incomodada assim, com a vida que eu estava sentindo e eu até achei que poderia ter sido meu trabalho, não estar satisfeita, e eu consegui, através da terapia, diferenciar que não é o trabalho, eu amo, continuo amando, e é isso. O problema é a rotina que eu estabeleci para mim. Porque se eu tô cansada dessa questão de tela, eu vou descansar no celular. Então, assim, eu tô tentando fazer uma limpa, reduzindo horas de Instagram, de TikTok e tudo mais, porque é uma coisa tão automática de você pegar o celular e quando você vê o dedo já foi. E vai ficando, e vai ficando, e vai ficando. Eu agora, uma coisa que eu comecei a fazer, eu adoro sair, gente. Minha mãe fala que eu sou a cópia do meu pai. Porque minha mãe é super caseira. E meu pai era super festivo. E eu sou a cópia. Adoro festa, adoro estar com pessoas, adoro ouvir as pessoas. Acho que um pouco do Pó de Café veio disso, gente. Mas antes eu ia para os lugares, a primeira coisa que eu tinha na minha mão era o meu celular. Sim. Aí eu queria fazer uma foto, aí eu queria fazer não sei o quê. A primeira coisa que eu fazia era a foto, não era mais nada além da foto. E aí depois eu ia curtir e conversar. Aí o que eu comecei a fazer agora eu saio. Obviamente, gente, eu levo meu celular porque eu preciso dele. As pessoas às vezes ligam, se acontece alguma coisa, como é que você vai fazer? Mas ainda assim, não é uma prioridade, não, né? Eu deixo ele guardado. Então, e o que eu acho mais doido é que, de certa forma, a gente foi construindo esse hábito. Se você for pensar alguns anos atrás, tinha o celular, todo mundo carregava, mas o uso não era tão naturalizado. Então, eu entendo que se eu construir esse hábito, eu também posso desconstruir. Exato. E, às vezes, as pessoas ficam incomodadas com esse uso, mas, querendo ou não, é algo que você tem que se habituar e vai ser difícil. Porque assim como, sei lá, outros vícios, é uma questão de repetição, de você não quebrar esse padrão que você estabeleceu e às vezes você não está nem percebendo. Então, por exemplo, uma estratégia que eu fiz. De tempos em tempos, eu troco aonde fica o Instagram. Porque sabe quando você faz o celular todo de um jeito e aí você sabe exatamente onde está cada coisa? Toda semana eu mudo a ordem dos meus aplicativos. Gente, eu vou fazer isso. Porque aí você quebra aquele fluxo automático de ir direto naquele lugar. Você tem que procurar. E aí, é tudo estratégia para driblar o próprio cérebro, entendeu? Então, eu tento driblar os meus viciozinhos de rede social o máximo possível. Então, às vezes eu entro no Instagram e aí eu sempre me pergunto, o que eu vim fazer aqui?
Se eu fui fazer alguma coisa, às vezes pesquisar um perfil de alguém, eu vou lá e pesquiso. Agora, se eu me pergunto, eu falei, não sei, eu saio. Porque se não sabe, é porque não vai ver nada. E nisso eu já consegui diminuir, tipo, meu uso para 40, 50, tem dias que 30, num dia de Instagram. Para mim, isso é, comparado a horas que eu ficava... É maravilhoso. É maravilhoso. Então, assim, tá sendo uma conquista e eu já tenho sentido muito menos... Sabe aquela ansiedadezinha? Aquela sensação de insatisfação? Já deu uma diminuída boa, viu? Então, fica aí a dica. Nossa, eu vou super usar disso. Acho que vai me ajudar muito, gente. Eu com Instagram e TikTok. Vai mudando, vai escondendo ele de você mesma. E até porque são redes que a gente usa por trabalho, que eu, há um tempo atrás, estava caindo no erro do tipo assim... Preciso minerar, preciso de ideias. Porque a nossa criatividade, ela funciona através daquilo que a gente vê. Sim, de referências, você vai juntando até... E quando você trabalha com criatividade, você precisa disso sempre alimentado. E aí a minha desculpa era, eu vou procurar referência. Que referência eu tava buscando? Se perdia na pesquisa. Umas dancinhas nada a ver que eu tava vendo. E eu adoro. Mas eu tava... Porque eu adorava. Deixou de ter aquele propósito, né? É, em vez de eu estar vendo, sei lá, um vídeo passando um café. Um vídeo aleatoríssimo. E aí eu comecei já a dar uma reduzida. Mas ainda assim é algo que, no meu caso, eu sinto que é alto. Você sai do trabalho. Aí você sai e você já pega o celular. Sim. Pra sair, por exemplo, aí sim eu consegui reduzir. Nossa, total, eu sou zero celular na rua. E é muito mais gostoso, não é? Se aproveita muito mais o momento. Eu tenho percebido que, sem estar com o celular, às vezes eu percebo muito mais tudo. Você tá num lugar, você entra e você fala, nossa, mudou isso aqui. A sua sensibilidade, ela aumenta. Nossa, muito mais. Tanto porque aí você tá só ali, na tela. Exatamente. Você não olha nem o que tá ao seu redor. Tanto que até dentro desse processo criativo, antes eu estava me travando de, eu preciso do celular para isso. E na verdade, não. Hoje, aqui, gente, no nosso escritório tem uma parte que é muito verde, né? Você falou que gosta bastante da natureza, dá para enxergar todas as árvores, assim, montanhas e tal. E aí, esses dias eu parei e fiquei olhando assim, ó. Nossa, aquele verde, daquele jeito, aquela folha. Se a gente pegar isso e colocar no design assim... Funciona. Eu acho que, às vezes, a referência, ela ajuda, né? Ela te dá um guia, uma inspiração. Só que se você também não deixa um vazio para sua cabeça criar, o que ela vai criar se ela está ocupada? Exato. Porque, querendo ou não, criar é pegar, né? Eu acredito que não dá para criar muita coisa do zero hoje em dia, porque todo mundo já inventou 300 coisas. Mas, se você não deixa esse limbo, você acaba só... começando o seu processo criativo a partir de alguma coisa sem necessariamente deixar a sua cabeça fluir. Porque você já chega com uma referência, você já chega com a ideia. Então, o processo começa meio que do meio. Então, às vezes, eu acho que o vazio é a melhor forma de você conseguir pensar mais. Porque... dizem, né, que é mente vazia a oficina do diabo, mas pelo menos funciona, né, gente? Vem aí alguma coisa e basta filtrar, né? Também não vamos deixar o negócio moer, não. Os pensamentos intrusivos, você deixa eles lá. Os intrusivos, você deixa lá. Leva pra terapia pra ver se tá decente esses pensamentos. Isso. Você mora... hoje com o seu irmão, a sua mãe, como é a sua relação com eles? E também você namora, né? Sim, um cafezeiro, inclusive aprendi a tomar café com ele. É verdade. Então, a minha relação com a minha mãe e com o meu irmão, eu diria que sim, é muito harmônica. Eu costumo falar que a minha casa ela é muito silenciosa e não é porque a gente não se dá bem, mas é porque todo mundo respeita muito o espaço um do outro. Então, querendo ou não, cada um tem uma rotina e a gente tem a nossa rotina junto, faz refeições juntos, mas ainda assim, cada um vivendo a sua vidinha e a gente compartilha um pouco do que é possível. Às vezes, né, eu fico muito cansada ao longo da semana de conversar muito e eu, apesar de ser muito comunicativa,
Às vezes eu não quero conversar e eu fico muito à vontade de ter esse espaço em casa sem muita cobrança, sabe? De tipo, eu só olho pra minha mãe e falo, mãe, hoje não vai dar, eu vou estar monossilábica, só vou responder e tá tudo bem, assim, existe uma compreensão muito grande. E a minha mãe é uma mãe muito coruja, muito puxa-saco, enfim. Então, a nossa relação, de fato, é muito boa. E com o meu irmão também, muito tranquila. A gente, obviamente, como todo irmão, já quebrou o pau quando era criança, vivia em pé de guerra, mas o tempo vai passando, a gente vai entendendo que é muito mais birrinhas do que tudo. Quem nunca brigou com o irmão, gente? Gente, é de praxe, você já vem programado. Tem irmão, em algum momento você vai dar umas tretadas e é isso. E a gente pensa, querendo ou não, muito diferente. Ele é mais bagunceiro, eu já sou mais chata, com organização. Então, se for falar que a gente briga, é muito mais por ele ter deixado, sei lá, o pote de whey aberto, ou deixar o negócio esparramado, e aí eu vou lá e falo, ai, gente, de novo. Mas é muito tranquilo. E também tem o André, meu namorado lindo, maravilhoso, que chegou, assim, na minha vida de uma forma zero programada, mas também ele é muito querido pela minha família, pela minha mãe. Eles têm, tipo assim, apelidos próprios, sabe? Não é à toa, ele é muito mimado lá na minha casa, assim como eu sou na dele. Eu também me dou muito bem com a família deles. É uma relação que eu posso dizer que é muito leve, porque a gente prioriza muito comunicação. Então, eu acho que a gente já namora aí há 1 ano e alguns meses. A gente nunca brigou. Não é que a gente nunca discordou. Discordamos com frequência de muitas coisas. Mas tudo gera uma conversa. E uma conclusão e um entendimento. E como ter isso? Porque hoje, até do que eu comentei há pouco com você, a nossa geração, eu sinto que é muito acelerada, é muito pra ontem, é tudo... Sim. Ou é muito é nada, ou é vai, ou é... Sabe? É tudo muito intenso. E como ter um amor tranquilo? O conforto do amor tranquilo. Porque, às vezes, a gente cai na falácia de que o amor precisa ser, nossa... filme que... Grandes emoções. Tem que ter o momento do drama e tem que ter o momento da reconciliação. Mas qual é a leveza de fato ter um amor tranquilo? Olha, é muito bom. É muito bom porque aquela preocupação de adivinhação do que está acontecendo, o que o outro está sentindo, de ter esse espaço de ansiedade mesmo no relacionamento, não é algo que a gente passa porque o nosso foco foi tudo baseado em conversa. Né? Eu cheguei no começo do relacionamento e falei, olha, eu não quero passar por isso de novo, eu não vou passar por ciúmes excessivos, eu não quero... viver sentindo que eu tô presa. Então, assim, essas são as minhas prioridades. Ele falou as prioridades dele e a gente foi alinhando pontos. Eu acho que o que faz tudo isso dar certo é que o nosso foco não tá no problema, tá na solução. Então, sempre que a gente tem alguma questão ali dentro do relacionamento, a gente não fica só muito engessado no... É isso que eu tô sentindo, é isso que eu tô sentindo. E uma disputa de quem tá sentindo mais. Aquela questão de, eu tô certo, eu tô errado. Ok, o seu ponto é válido. Se você tá sentindo, é válido. Se eu tô sentindo, é válido. Ok, como que a gente vai resolver? E é isso. Essa é a conversa. Porque se você ficar martelando só no problema, a parte importante, que é resolver e, querendo ou não, restabelecer o equilíbrio do relacionamento, não acontece. E aí você vai... É briga? Aí acumula. É briga? Acumula. Briga, acumula. Quando você olha para o lado, você já está com uma pilha de problemas que não foram resolvidos e que foram acontecendo. Que é isso, a vida vai acontecendo e outras coisas vão aparecendo. Só que aí você já está por aqui de coisas que você não conversou, que você não resolveu, de mágoa, de falta de posicionamento. Então, a gente tenta não deixar nada acumular e, o máximo possível, resolver qualquer questão que a gente tem quando ela surge. Nem sempre é possível. Às vezes, eu levo mais tempo para conseguir verbalizar. A gente toma muito cuidado com as palavras que a gente usa um com o outro.
Ele respeita muito o meu espaço, que a gente também tem um pouco de diferença nisso. Eu sou aquela pessoa que eu preciso... tranquila, né, gente? Respirar, pensar, que eu vou falar zen 100%. Ele já é mais prático, acelerado. Só que a gente tem um combinado. Eu falo o que está acontecendo e quando eu me sentir pronta para a conversa de solução, ela acontece. Mas eu não deixo ele pensando e tentando adivinhar o que está acontecendo. Então, eu ajudo ele, tipo, que é muito... Aqui, que ele é mais do agora. Isso. Eu não quero falar sobre isso, só quero que você saiba que eu estou sentindo isso. É isso que está acontecendo. E aí, depois, quando eu tô pronta, eu trago meu posicionamento e aí acontece a conversa. Mas é bom até que, de certo modo, você não deixa ele ficar acelerado, ansioso, né? E também, ao mesmo tempo, ele vai entender. Sim. Porque, para pessoas mais práticas, eu falo por mim, gente, eu sou acelerada. Eu gosto de resoluções rápidas. Tem alguns momentos aí no estresse que eu não gosto de falar nada. Aí eu prefiro ter o silêncio. Tempo. Eu preciso do silêncio. Eu falo, eu faço igual. Eu falo, passo, mas não vou bater boca ali, não vou ficar discutindo, porque senão eu acabo falando demais. Ou senão chorando. Eu sou uma pessoa extremamente emotiva. Eu sou do choro. Desse tipo de coisa eu não quero chorar. E aí, depois de um tempo, eu vou lá e converso. E aí eu penso até com mais calma. Acho que esse tempo do silêncio ele é importante até para você saber de fato o que falar. Porque às vezes você pega uma palavra na hora da raiva. Sim, porque o que tá saindo ali, às vezes, não é nem o seu pensamento de fato, é a emoção que você tá sentindo ali. Então, se você estiver sentindo muita raiva, o que vai ser externalizado é aquilo que tá maior, é a sua raiva. E aí, depois, você ter que lidar com a resolução do problema e ainda com, às vezes, a culpa. Não é pra mim, não. Então, deixa eu pensar, deixa eu escolher... Deixa eu me posicionar depois que eu tiver clareza também do que eu tô sentindo. Porque, às vezes, a raiva passa. E aí, eu fui lá e carreguei a minha raiva no outro, sem nem processar ela. Se a raiva é minha, o processamento também tem que ser meu. Eu não posso simplesmente pegar meu sentimento e ficar jogando nas costas dos outros e lida aí. Não dá pra fazer isso. Então, processo, entendo, verbalizo, resolve... Beijo, abraço e vambora. Fique bem. Sim. Isso. No meio disso tudo que a gente tem conversado, esse monte de coisa, aqui na CB, a gente sempre fala que as pessoas e a marca, ela é uma mistura de tudo. Tudo. De gostos, de sabores, de culturas, de lugares. Inclusive, pela primeira vez, temos uma bebida especial aqui pra você provar. Gente, é spoiler, tá? Ó, tô animada, é uma bebida viu? do nosso novo cardápio. Uau! E ela é fit, igual a Isa. Eu posso dar uma Pode. Só pra eu fazer a reação ao vivo, hein, gente? Ela é fit? Ela é fit. Ó, vocês vão ver fazer igual o Popeye, o braço vai crescer. Igual o povo esses dias do brócolis. Gostou? Gente, quem me conhece sabe que eu sou chatíssima com coisas fitness, porque assim, você investe um valor que normalmente é alto, tem que valer a pena. Acaba com a tua vida. Essa daí é pra vocês que gostam de puxar um ferro e ainda assim se alimentar bem. Por favor, não desprezem essa maravilha quando ela estiver disponível aí pra vocês, hein? Faça favor. Muito em breve, turma. Muito Olha, em breve. eu se não, eu vou vir aqui atrás dela, com frequência. Ai, Bia, tô passando na rua. Acho que eu vou querer. Você não quer me convidar pra entrar? Não quer me oferecer uma bebidinha? Você vai ver só. Você vai se livrar de mim. Gente, isso foi só um spoiler, tá? Logo mais a gente comunica pra vocês. É só pra ir conhecendo também. Maravilhosa, provada. Para meus filhos aí que estão assistindo, fiquem em paz. Logo menos a gente conversa sobre. Mas fiquem tranquilos que em breve estará nas lojas. Como eu estava dizendo, a CB é uma mistura. Inclusive, essa bebida, ela é uma grande mistura. É a representação do que a CB é. Eu queria entender aqui, conversando com você, qual é a mistura da Isabela de hoje. Gente, tem mistura aqui, viu? Tem muitos elementos e deu certo. Mas eu costumo falar que eu sou a mistura de todas as pessoas que já passaram na minha vida. Desde criança, né? Há 24 anos, tem muita coisa misturada aqui. Mas por que eu acredito muito nisso? Eu acho que as pessoas passam e elas deixam marcas. Isso é inegável. Sim.
E aí, obviamente, que deixa a marca que chega um momento que aquelas que não estão muito boas a gente joga fora, né? E aprende com isso. E tem aquelas pessoas que a gente, de fato, aprende e fica. Então, mesmo as que hoje não fazem parte da minha vida, por alguma razão, também fazem parte dessa mistura, porque você aprende ao que não ser, o que você não quer na sua vida. Então, todo mundo deixa alguma marca. Então, eu diria que tem coisa aqui nessa mistura, viu? Tem muita pessoa, tem muita experiência e eu tento sempre aprender o máximo com tudo. Então, tem muitas marcas. E qual a marca ou as marcas que você gostaria de deixar nas pessoas? Olha, eu gostaria de deixar marcas de compreensão, de amizade, de tranquilidade. Eu acho que, de certa forma, eu consigo praticar isso. Eu falo para os meus amigos que, às vezes, eu não vou ser a amiga mais presente por muitas razões, mas eu sempre vou ser aquela que, se você precisar, você pode contar comigo para qualquer coisa. Eu sou essa pessoa de pessoas, sabe? Então, eu quero deixar marcas de tranquilidade. Sabe quando você pensa, assim, que se não tem para onde ir, tem sim, tem eu. Então, eu gosto de ser esse recurso, querendo ou não, na vida dos meus pacientes, da minha família, dos meus amigos, enfim, de todo mundo que eu conheço. Obviamente que eu sei também negar quando acho que o pedido não faz sentido, mas, no geral, eu tô aí para todo mundo que precisa, de fato, de mim. Acho que esse negócio de ser presente, estar presente, é muito relativo, né? Sim. Porque tem pessoas que realmente não estão conosco todos os dias. Nessa última semana até eu fui até a cidade de uma amiga minha, que é amiga mesmo, assim, que é uma das pessoas que eu lembro, quando eu lembro dela, uma que eu dou muita risada, outra que é um lugar de paz. Sim. E eu não via ela há um ano. Muito tempo. Muito tempo. E a gente conversava, assim, super pouco, por direct, por stories. Mas é uma pessoa que sempre eu sei que estará ali presente e eu sempre estou pra ela. Tanto que eu fui num momento meio assim, tava meio estranho, as coisas não estavam muito certas e tal. E aí eu cheguei lá e falei, nossa, que E aquela sensação, conforto. às vezes, de que não mudou nada? Exato. Sabe? Então, eu sinto que quando você consegue trazer essa leveza para a vida das pessoas, você não causa estranheza. Você causa o conforto. Não importa quanto tempo você ficou sem falar, quanto tempo que você ficou sem ver. Eu gostaria de deixar essa marca, sabe? De conforto na vida das pessoas. E, modéstia à parte, eu acho que eu consigo. Consegue. Passa e deixa. Gente, de fato, ela passa, ela deixa uma. Ela vai sair tranquilidade zen por onde daqui, gente. Eu vou, gente. Todo mundo vai ficar feliz, eu sou bem acelerada. Por isso que ela tem que me chamar sempre, hein, gente? Pra tomar essa bebidinha aqui. Todo dia. Todo dia ela vai falar que é pela bebida, mas é só pra eu deixar ela em paz, alinhada. Bem, assim, bem zen. E com tudo, assim, que a gente conversou aqui, até agora, que foi muitas coisas. Sempre guiado por muita paz, acho. Sim. Pra onde você sente que você tá indo agora? Qual o caminho que a Isabela quer trilhar agora? Eu acho que eu tô indo pra um caminho de muita maturidade. Eu acho que até aqui eu vivi muitas experiências e muitas coisas que me deram a base. Eu acho que agora é uma fase de aprimoramento, sabe? De entender o que fica, o que vai. A lapidação. É a lapidação, porque, querendo ou não, uma hora você tem que dar uma filtrada naquilo que você vai levar para sua trajetória. Querendo ou não, vou fazer 25 anos. É um quarto de século, hein, gente? É um marco, eu acredito. E eu quero guiar essa minha jornada futura também trazendo mais qualidade para a minha vida, para as minhas relações, entendendo o que está faltando, o que eu preciso complementar, o que eu preciso fazer por mim, o que eu preciso fazer pelos outros. Então, eu fui construindo a base até aqui e acho que agora é a hora de dar uma lapidada e fazer
outros investimentos, digamos assim. E principalmente em mim, porque eu sou a base da minha vida, né, gente? Se eu não for a mais importante... se eu não estiver bem, meu trabalho não tá bem, as minhas relações não estão bem, e eu não tô bem. Então, eu entendo que se colocar nesse lugar tá muito longe de ser egoísmo, é simplesmente realismo, eu acho, sabe? De você entender que sem você as suas coisas não funcionam. E eu vejo que às vezes as pessoas se preocupam muito de... eu preciso fazer para fulano, eu preciso fazer para ciclano. Só que se você não estiver funcionando, não tem nem para fulano, nem para ciclano. Então, vamos por ordem. Se cuida, se prioriza. Depois você volta a entregar aquilo que tiver disponível. Porque se você não se coloca nesse lugar, você também não tem o que entregar para ninguém. Tá conseguindo ajudar muitas outras pessoas, não. Então, eu fui construindo, fui vivendo e agora a gente vai dar uma limpada aí pro próximo ano. E se você pudesse deixar um conselho para as pessoas de tudo que a gente falou aqui, de tudo até que a sua experiência te trouxe, das suas vivências até esse momento, qual o conselho que você daria para quem está nos ouvindo, assistindo? Eu acho que eu daria um conselho muito voltado, querendo ou não, para tudo que a gente falou hoje, que é muito ligado à saúde mental. Eu entendo que ela é uma conquista e que a gente falou muito também sobre fazer terapia, e eu acho que é um processo muito importante para muita gente, mas a saúde mental, ela não é uma coisa que você conquista pontualmente. Então, acho que as pessoas precisam entender que as escolhas da vida precisam ser constantes e é algo que você sempre tem que dar uma manutenção. Saúde mental é tipo conseguir um carro. Você conseguiu? Nossa, que parabéns, lindo, maravilhoso. Mas fica só andando nele, desgastando ele sem dar uma pausa, sem levar o carro para fazer uma manutenção, trocar o óleo, para ver se funciona, se não dá ruim. Então, eu entendo que as pessoas chegam num momento de tipo, tô bem. Tô no auge. Tô no auge. Ok, o que você vai fazer para se manter aí? Obviamente que a vida vai acontecendo, imprevistos vão acontecendo, só que se você não entende que o lugar que você chegou hoje também precisa de manutenção, e precisa de continuidade dos seus hábitos saudáveis e tudo mais, você acaba regredindo. Então, não é porque você conquistou que não precisa de uma manutençãozinha. Então, eu acredito que esse seja meu conselho. Façam boas escolhas. Faça manutenção. Mas também não esquece de mantê-las. Então, fez amizades boas? Mantenha. Conquistou o corpo que você queria? Mantenha. Sabe? Tá com boas relações, um bom trabalho? Mantenha. É daí pra cima. E querendo ou não, você tem que ter esse olhar de manutenção também. Porque se não olhar, meu querido, vai com Deus. O negócio, ó. O carro empaca. Isso, eu queria muito te agradecer. Imagina. Uma por ter aceito o meu convite, outra por tudo que você falou aqui. Né, por ter aberto um pouco mais da Isabela para as pessoas. Acho que isso é muito importante. O Pó de Café, ele nasceu disso. A gente conseguir conectar pessoas a pessoas. Acho que é o mais importante de tudo. Então, de verdade, queria muito, muito, muito te agradecer mesmo. Eu que agradeço o convite. Eu sou muito suspeita. A Bia é uma pessoa muito querida, não só aqui no Pó de Café, mas em todos os ambientes que ela faz parte. Então, eu fiquei muito feliz de ser recebida por você e também pela proposta. É sempre um prazer, de certa forma, falar um pouquinho sobre saúde mental e construção dela, mas também trazer umas dicas mais práticas da minha vida, que não é sempre que eu tenho essas oportunidades. Então, também fico muito grata. Muito, muito obrigada. Imagina. Galera, esse foi mais um episódio do Pó de Café. Vocês viram que essa temporada não tá pra brincadeira, entendeu? Só pessoas assim, ó, fenomenais. Então, continuem com a gente e acho que um dos maiores conselhos, lições que a gente tirou de hoje é: faça manutenção de você, da sua vida, da sua história. Se precisar dar uma paradinha para analisar, pare. Não deixe de se cuidar e, obviamente, faça terapia, procure ajuda. Não é porque você se sente bem que você não precisa de ter ajuda para iluminar cada vez mais os seus caminhos. Esse episódio a gente quis trazer justamente para mostrar para você que dá para parar. E óbvio, na hora que você for dar uma pausinha assim, para respirar e se entender, passa na CB mais próxima e toma aquele frutadinho maravilhoso, tá bom? Espero vocês na próxima semana.
Um beijo e até a próxima.